Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a $30.100. Bitcoin que enfim passa dos 30k, inclusive chegando a testar a máxima do ano próxima dos 31. A grande dúvida agora é, se a gente passar dessa máxima, o que provavelmente vai acontecer, até onde o preço pode ir? Faz sentido a gente tentar prever isso? Vamos com indicadores técnicos e de sentimento tentar responder essa pergunta e também no curto prazo de passar boas zonas de compra e venda. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vamos lá, vamos começar falando um pouquinho aqui do Bitcoin no semanal, tá? A gente também vai atualizar vocês no curto prazo, mas eu acho muito importante agora a gente discutir um pouquinho sobre se o Bitcoin romper essa máxima aqui, até onde ele pode ir. Porque agora o que eu mais vejo nos mercados são pessoas tentando traçar projeções de até onde esse rompimento pode ir. E as pessoas elas se esquecem que a gente não deve traçar projeções como numa bola de cristal, a gente vai nos 34, ou nos 38, ou nos 40, para depois bater e corrigir. Cara, isso não faz o menor sentido, cara. Se alguém soubesse isso, era só fazer um long até essa região, depois fazer um short. Isso não faz o menor sentido. Não é assim que a gente deve abordar análise técnica e, para falar a verdade, nenhuma análise de mercado, tá bom? Isso aí não é análise, isso aí é tentar pegar uma bola de cristal. O que a gente deve analisar aqui são as zonas onde a gente tem resistência e as zonas onde a gente tem suporte. E se o preço chegar nessas zonas, a gente tem que analisar o comportamento do mercado lá. Tanto a partir de uma análise técnica, quanto a partir de uma análise de sentimento. Eu não tenho informação para, antes de acontecer, falar que a gente vai nos 40, para depois nos 20, para depois nos 100. Isso não faz sentido, cara. Isso é pegar bola de cristal sem menor sombra de dúvida. E Ray Dalio já dizia, né? Aquele que fica brincando com a bola de cristal para prever o futuro tá fadado a comer cacos de vidro. Então, o que a gente vai fazer aqui é traçar zonas de resistência e quando o preço chega nessa zona de resistência, a gente toma as decisões baseadas na nossa estratégia, beleza? E aqui eu tenho um ótimo sinal no mercado e uma ótima notícia. A gente tem muito mais suporte abaixo do que resistência acima. A gente pega o gráfico do Bitcoin aqui, caras, desde 2021, reparem que muito mais pessoas compraram ou venderam o Bitcoin abaixo do que acima. Então, a gente não tem tanta resistência nessa região, por exemplo, dos 32, 34, até os 40 aqui, igual a gente tinha resistência naquela região dos 19, caras. É por isso que quando a gente formou o pivô nos 19, caras, a gente tinha passado da zona mais importante, a partir daqui a gente estava livre para ter uma nova tendência, tá bom? Então, as resistências mais óbvias aqui para mim, que eu vou analisar a minha estratégia quando o preço chegar lá, primeira, $31 mil, a máxima, né? Depois, essa região aqui dos 32.500, caras. Passou dos 32.500, não tem muita coisa segurando o Bitcoin, ao meu ver, até testar esses fundos aqui, olha, mais próximo da região ali entre os 37 e 40 mil dólares, beleza? E assim, cara, sinceramente, dependendo de como a gente estiver rompendo aqui, não há por que a gente sair do Bitcoin. Não, a gente pode ou ir rebalanceando, ou ir shortando algumas altas, e colocando dinheiro no bolso, sim, mas não tem o menor sentido a gente tentar adivinhar onde vai ser um topo de uma tendência clara de alta, tá bom? Se a gente fizer isso, a gente vai se ferrar. Então, não pensa agora, eu vou vender tudo porque eu acho que vai nos 32, ou eu vou vender tudo porque eu acho que vai nos 34, eu vou vender tudo naquele preço que a narrativa que eu escolhi corrobora, porque vai bater em uma média. Não é assim que a gente deve ver os mercados variáveis. A gente deve entender as zonas de resistência, que são essas que na minha visão eu passei aqui para vocês, as principais, tá bom? E a partir daí, quando chegar lá, a gente vai analisar os nossos indicadores, tanto técnicos quanto de sentimento, né? O que seria um indicador técnico que a gente gostaria, ou melhor, não gostaria de ver, né? Porque se a gente vê isso, tem uma boa probabilidade de a gente formar um topo. O preço rompendo aqui e a gente tendo muita compra a mercado, muito volume entrando aqui de compra a mercado. Fala, pô, Pablo, mas como assim? O volume na análise técnica não é algo positivo? Depende.
né? Depende. Se a gente tem muito volume de compra, a gente pode estar diante de uma distribuição das instituições, né? E é justamente sobre isso que a gente está falando com vocês há semanas. A gente não está tendo volume de compra no mercado. A gente está tendo volume de venda. A gente está tendo venda a mercado. Repara o nosso indicador aqui, o CVD, que a gente tanto falou nessa correção. O preço está subindo no ano e o CVD está caindo. Isso quer dizer que mesmo a gente em tendência de alta, as sardinhas estão vendendo? Exatamente isso, caras. Você acha que realmente as instituições estão vendendo aqui nos 25 mil dólares, estão falando que o mundo vai acabar? Não, elas estão aproveitando para acumular. E quem está vendendo para elas, infelizmente, são as sardinhas, mas faz parte enquanto estiverem sem operar como estratégia, operando com narrativa, vai encaixar a narrativa que quer que aconteça, né? E como querem que caia, não sei porquê, para 20, 12, 5 mil dólares, não sei porquê, mas tem muita gente que quer isso. Elas vão se convencer a vender. E isso é muito bom. Por quê? Porque justamente essas pessoas que estão vendendo no momento errado, que formam as tendências de alta, como essa tendência maravilhosa que a gente viu aqui, e que a gente também viu na última bull run, caras. Na última bull run, a turma também vendeu. A turma não comprou a última bull run. As sardinhas venderam, correto? Então tenha isso em vista. Que se a gente chega lá, nessas zonas de resistência, seja o topo nos 31, seja mais acima aí nos 37, 40 mil dólares, e a gente vê muita gente comprando, né, e aqui a gente pode até puxar os nossos outros indicadores, vê muita gente comprando exagerado aqui, caras, é um sinal para a gente colocar dinheiro no bolso. Talvez a gente nem não shorte o mercado, porque shortar uma tendência assim é maluquice, mas a gente pode colocar mais dinheiro no bolso, formar mais caixa, para quê? Para em momentos de queda, igual a gente teve agora 20% de queda no Bitcoin, a gente aproveitar. Cara, nas últimas semanas a gente estava falando como, pô, a gente fez boas vendas na região dos 28, 29, 30, 31, agora a gente tem caixa para comprar nos 27, 26, 25. Vamos aproveitar. Agora que a gente está subindo, a gente começa a fazer de novo a mesma coisa, entendeu? E vai depender desses indicadores aqui pra gente ver se, chegando nessas regiões, a gente vai vender muito ou não, tá? Num primeiro momento aqui, eu vejo gatilhos para fazer pequenas vendas, tá bom? Fazer rebalanceamentos. Não tô diminuindo a minha exposição no Bitcoin. Na verdade, ela tá maior do que estava quando a gente estava aqui no fundo dos 25, né? Afinal, os meus ativos valorizaram e eu nem cheguei a rebalancear tudo ainda, correto? E parte disso é porque a gente continua com uma divergência extremamente bullish aqui. Repara que o nosso CVD está no mesmo patamar aqui, olha só, do dia 29 de maio. Onde que o preço estava no dia 29 de maio? Cara, no dia 29 de maio o preço estava aqui nessa região dos 27 mil dólares. Ou seja, agora o preço está 3 mil dólares acima e a gente tem o CVD no mesmo ponto. Isso é uma divergência bullish. Porque muita gente acabou vendendo no momento errado e nem tanta gente assim comprou. Então, se o indicador está dando essa divergência, é um sinal para mim de que o rompimento dessa máxima dos 31 está próximo. Então, eu não quero me desfazer totalmente, muito pelo contrário. Eu quero manter uma exposição grande ainda no Bitcoin, né? Afinal, o Bitcoin é a nossa maior exposição em classe de ativo, né? Também estamos montando uma exposição nas altcoins, no ETH, que eu já considero mais do que só uma altcoin aí. Mas a gente também tem exposição nos outros mercados, né, caras? Então, a gente precisa entender e girar nossa carteira de maneira eficiente. Então, nas últimas 2 semanas ali, foi momento de comprar Bitcoin e vender mercado tradicional. Agora, com Bitcoin voando, a gente pode ter novas oportunidades de fazendo pequenas vendas no Bitcoin e caras, eu tô vendo alguns ativos se desvalorizando nas últimas semanas. O ouro tá se desvalorizando, ações, por exemplo, europeias estão se desvalorizando, ações chinesas estão se desvalorizando, ações de urânio deram uma desvalorizada nas últimas semanas. Então, a gente pode aproveitar para vender quando tá todo mundo falando em comprar e comprar quando todo mundo tá falando em vender, tá bom? Isso é muito importante para vocês entenderem aí os ciclos e não irem com a manada, com as narrativas, beleza? Tá bom, tendo isso em vista, né? E entendendo que a gente não vai fazer bola de cristal aqui falando, nós vamos nos 34 ou nos 40 e depois acabou, ou nós vamos direto nos 60, isso não faz o menor sentido, tá bom? Quem faz isso vai sempre continuar errando e tendo que refazer a projeção
E isso não vai parar até a pessoa perceber que você não tem que traçar o futuro antes do preço chegar nessas regiões. É chegando nessas regiões que a gente tem as probabilidades do nosso lado. E lembre-se, sempre probabilidades. Não há certezas num mercado regido por incertezas. Tranquilo? Tem até uma história muito boa, cara, do livro do Mark Douglas, Trading in the Zone, de um trader que ele estudou assim os mercados, estava super confiante, um analista técnico que sabia de tudo. E ele estava operando uma commodity, se eu não me engano, era o próprio petróleo, não vou lembrar qual que era a commodity em si, mas ele estava operando e falou com um grande gestor que tinha um grande suporte em determinada região. Porque era topo anterior, porque era média de 200 no diário, porque o preço tinha batido e voltado ali durante 10 anos. O preço não passaria daquela região, ele tinha certeza pela análise técnica. Esse grande gestor, ele estava realmente precisando vender as posições dele, e como a posição dele era muito grande, ele vendeu nesse suporte, e o suporte foi rompido. O que essa história mostra pra gente? Mostra que um player grande de mercado pode mudar completamente o jogo. Então a gente não pode achar que a gente sabe o futuro ou que a gente tem certeza de que a situação vai acontecer. Então a gente precisa esperar no momento para ali sim estimar as probabilidades. Ali sim olhar a análise técnica. Ali sim ver o que as sardinhas e as instituições estão fazendo. Beleza? Tomem cuidado, porque agora o que mais vamos ver é a gente falando até onde o Bitcoin vai para voltar a cair. E isso não faz o menor sentido. Vamos seguir a tendência que está dando certo durante todo esse ano, ter um dos melhores anos aí em muito tempo, né? Pelo menos ali desde 2021 não foi um ano tão fácil, né? Foi de ida e volta, mas desde 2020, cara, está sendo o melhor ano, assim, eu acho que para mim, beleza? Tranquilo. Tendo isso em vista, vamos lá, vamos continuar e vamos falar mais de curto prazo, né? Afinal, a gente subiu muito e tudo que sobe, né, uma hora corrige. E a gente aqui vai traçar de novo os Fibonacci, vendo potenciais oportunidades, beleza? Então a primeira, mais conservadora, seria um reteste na região dos 28.500, tá bom? Reteste ali me atrai muito uma compra, é simplesmente retestando volumes grandes e tal, zona de suporte, a gente voltar um pouquinho aqui no diário, olha só que zona maravilhosa para compra vai ser. Você sabe, se a gente voltar aqui, o que a Manara vai fazer? Ah, não, foi só uma armadilha, topo duplo, e vai tentar operar esse rompimento para baixo. Tomara, porque é justamente isso aqui que dá uma oportunidade, maiores probabilidades do preço continuar subindo, beleza? Então, 28.500 me atrai demais para uma potencial oportunidade, tá? Enquanto isso, a gente vai colocando dinheiro no bolso, tá bom? Eu tô claramente vendendo até essa região do topo dos 31 mil dólares. Passou dali, como eu disse, vou segurar um pouco a mão, porque a gente não sabe até onde o preço pode ir, tá? Beleza. Pô, quero pegar mais acima, beleza? Então, 26.200, Fibonacci, 29 mil dólares, primeira zona aqui um pouquinho acima dos 29. Primeira zona que a gente olha para fazer um long, tá? E nunca se esqueça, caras, não quer dizer que essa é uma potencial buy zone que o preço ele vai corrigir. A gente tá vendo o mercado subindo e as sardinhas vendendo. Olha só, pelo menos não vendendo, né? Mas entrando em short. Então, nesse momento, a gente tem um long short feito de novo em 0,8, chegou a 0,76, tá bom? Esse último rompimento ali dos 31 não foi um rompimento muito bonito, então quem realizou aqui fez bem, tá bom? Eu acho que foi uma boa realização aqui, muita compra a mercado próxima dos 31 com queda de open interest. Mas a gente vai ter muito suporte voltando nessas regiões ali mais próximas dos 29. Não sei se a gente vai voltar. Eu espero que sim. Assim, no sentido, eu gostaria que a gente voltasse, porque ali provavelmente vai ter long no Bitcoin e em várias altcoins. Tranquilo? Beleza, investidores, para finalizar, vamos falar um pouco sobre o order book, tá bom? Nesse momento a gente tem um book concentrado até a máxima histórica, tá? 31 mil dólares, mas não são ordens assim gigantescas, como vocês podem ver, mas tem algumas instituições tentando segurar aqui, ó, 667 bitcoins, 669, então até essa região dos 31 mil dólares aqui, cara, pode ser uma zona de distribuição para quem não distribuiu, tá? Eu particularmente estou com algumas ordenzinhas de venda nessa região aqui, mas são ordens pequenas, né? Se romper os 31 mil dólares, alarme aí na madrugada, máxima do ano, e aí a gente toma decisões a partir daqui. Tranquilo?
Detalhe também, né, se a gente for ali nos 29, 28.500, olho para compra no Bitcoin. Não tem tanta ordem ali, mas é natural, né? A gente está distante dessa região ainda, para cair para os 28.500 é 5% de queda, né? Então, é natural que não tenha tanta ordem. Uma coisa positiva que eu vejo é que já tem algumas ordens aqui na região entre os 29.300 e os 29 mil dólares, ok? Então, 29 mil dólares para mim vai ser a primeira zona onde a gente vai cogitar um long no Bitcoin ou em outras altcoins, beleza? Caras, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Toma cuidado com essa questão de tentar adivinhar os mercados, caras. Isso não é algo positivo. Eu não falo nem só do ponto de vista estratégico, tá? Eu falo do ponto de vista psicológico. Porque quando você tenta adivinhar o que vai acontecer no mercado, você começa a ter um viés para aquele lado, né? Então, se não acontece aquilo que você previu, você começa a ficar chateado, você começa a ficar angustiado, ansioso. Então você não deve fazer isso. Você deve reagir ao que o mercado faz. Entender que o mercado é soberano. Você não deve tentar prever o futuro antes de acontecer, tá? Eu, por muito tempo, usei análise técnica de maneira errônea, na minha percepção, tá? Outras pessoas podem utilizar assim, mas na minha percepção é uma maneira errônea, não só estrategicamente, mas também psicologicamente, de utilizar análise técnica e análise gráfica. Tentar prever onde vai bater daqui a uma semana, depois daqui a um mês, depois no futuro. Tá bom? Então tomem cuidado com isso e vamos acompanhando com calma o price action aí, colocando dinheiro no bolso e de olho nas oportunidades de retração. Então é isso, um forte abraço. A gente se vê aí dependendo dessa volatilidade. Se romper a máxima histórica, eu apareço aqui na madrugada. Se não, amanhã, 10 horas, live aqui no canal e vídeo antes da meio-dia. Um forte abraço.